Olá! Imagine acordar um dia e perceber que a chuva que começou na noite anterior simplesmente não parou mais. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses e a água continuou caindo. Sem trégua, sem descanso. Este é o "E se fosse assim" de hoje. Um cenário onde a chuva se torna nossa companheira constante por 365 dias seguidos. O que aconteceria com nossas cidades? Como sobreviveríamos? O que restaria da nossa civilização depois de um dilúvio moderno? Não estamos falando de um evento bíblico ou de uma tormenta passageira. Estamos falando de um ano inteiro sob a queda incessante da água, em um mundo onde o sol se torna apenas uma memória distante e cada gota representa um desafio à nossa capacidade de adaptação. Bem-vindos a este experimento metal. E se chovesse sem parar por um ano inteiro? As primeiras semanas seriam marcadas por uma sensação de novidade que rapidamente se transformaria em preocupação. No Brasil, um país de contrastes climáticos, regiões como o Sudeste e o Sul seriam as primeiras a sentir os impactos mais significativos. Inicialmente, as pessoas observariam o fenômeno com curiosidade. Mais um dia de chuva, diriam no primeiro mês, sem sequer imaginar o que viria pela frente. Os meteorologistas se veriam perplexos, pois os modelos climáticos não conseguiriam explicar a persistência do fenômeno. Teorias começariam a surgir, desde mudanças climáticas extremas e anomalias atmosféricas até conspirações sobre experimentos governamentais secretos. Em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os primeiros sinais de alerta viriam com o transbordamento de córregos e rios urbanos. O Tietê, o Pinheiros, o Rio das Velhas, todos transbordariam, invadindo avenidas e bairros próximos. As áreas de risco, geralmente ocupadas pela população mais vulnerável, seriam as primeiras a sofrer com deslizamentos. As autoridades, de início, tratariam a situação como emergências pontuais. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários trabalhariam incansavelmente nos resgates. Abrigos temporários seriam montados em escolas e ginásios. É apenas uma temporada típica de chuvas, diriam os políticos em pronunciamentos oficiais, tentando, em vão, acalmar a população. A rotina diária começaria a mudar drasticamente. Escolas suspenderiam aulas e empresas adotariam o trabalho remoto sempre que possível. O deslocamento pelas cidades se tornaria cada vez mais difícil, com pontos de alagamento que se tornariam permanentes. O trânsito, já caótico nas grandes metrópoles brasileiras, viraria um pesadelo aquático. Após 2 meses de chuva ininterrupta, a percepção mudaria radicalmente. O medo começaria a se instalar. Os abrigos temporários se tornariam insuficientes e os sistemas de drenagem urbana, projetados para eventos pluviométricos convencionais, entrariam em colapso completo. O nível dos reservatórios de água subiria perigosamente, forçando a abertura de comportas e agravando ainda mais as inundações a jusante. O sistema de saúde começaria a registrar um aumento alarmante de doenças relacionadas à umidade, problemas respiratórios, infecções fúngicas, leptospirose. Os hospitais, já sobrecarregados com o atendimento às vítimas diretas dos alagamentos e deslizamentos, veriam seus corredores lotados. A agricultura, crucial para a economia brasileira, daria os primeiros e significativos sinais de colapso. As plantações ficariam encharcadas, as raízes apodreceriam e as colheitas seriam irremediavelmente perdidas. O preço dos alimentos começaria a subir vertiginosamente nos mercados e o governo precisaria intervir para evitar a especulação e o desabastecimento. A própria natureza reagiria de formas inesperadas. A fauna urbana, ratos, baratas, insetos, buscaria abrigo em locais mais altos, invadindo residências e estabelecimentos. Nas florestas, animais silvestres também fugiriam das áreas alagadas, criando encontros inusitados com humanos em áreas periféricas. Ao final do 3º mês, com a chuva ainda caindo implacavelmente, a sociedade começaria a entender. Aquilo não era uma emergência temporária. Era uma nova realidade à qual precisariam se adaptar ou sucumbir. Após 100 dias de chuva ininterruptas, as cidades brasileiras estariam irreconhecíveis. O que antes eram centros urbanos vibrantes se transformariam em paisagens aquáticas, onde a linha entre rio e rua deixaria de existir. Em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, as regiões mais baixas, como a várzea do Tietê, seriam completamente subaquáticas.
Bairros como a Lapa, Bom Retiro e partes da Zona Leste estariam permanentemente alagados. A Avenida Paulista, um dos pontos mais altos da cidade, se transformaria num refúgio improvisado, com prédios comerciais sendo convertidos em habitações coletivas. No Rio de Janeiro, a situação seria igualmente dramática. As comunidades nas encostas dos morros enfrentariam deslizamentos contínuos. A Zona Sul, com sua proximidade ao mar, sofreria com a combinação de chuvas torrenciais e ressacas marítimas. Copacabana, Ipanema e Leblon veriam suas famosas praias desaparecerem sobre as águas turvas, que misturariam água doce e salgada. As infraestruturas urbanas, jamais projetadas para tal catástrofe, entrariam em colapso sequencial. Primeiro, as vias subterrâneas. Metrôs, túneis e passagens se transformariam em canais inundados. O transporte público seria drasticamente reduzido, com apenas algumas linhas de ônibus operando em rotas improvisadas nas partes mais elevadas. O fornecimento de energia elétrica seria gravemente comprometido. Subestações alagadas precisariam ser desligadas, criando apagões em série. As concessionárias adotariam esquemas de rodízio, fornecendo energia apenas algumas horas por dia para áreas críticas, como hospitais e centros de coordenação de emergência. A comunicação também sofreria. Torres de telefonia celular danificadas e cabos subterrâneos de internet comprometidos deixariam muitas regiões sem conexão. A população dependeria cada vez mais de rádios a pilha para receber informações oficiais e alertas. O governo federal declararia estado de calamidade pública nacional, mobilizando as Forças Armadas para operações de resgate e logística. As cidades começariam a se reorganizar verticalmente. Os andares térreos dos edifícios seriam abandonados à água, enquanto os pavimentos superiores se transformariam em novos térreos improvisados. Pontes suspensas, feitas de cordas, tábuas e materiais improvisados, conectariam prédios, criando vias de circulação acima do nível da água. A economia urbana se transformaria radicalmente. Profissões ligadas à água ganhariam um valor inestimável. Barqueiros, construtores de embarcações improvisadas, especialistas em bombeamento. Um sistema de escambo ressurgiria, com alimentos secos, medicamentos e água potável se tornando as novas moedas de troca. Surgiria uma arquitetura da emergência. Casas flutuantes improvisadas, usando materiais como garrafas PET, tambores vazios e madeira, seriam uma realidade. Hortas suspensas em varandas e telhados tentariam suprir a crescente escassez de vegetais frescos. Sistemas de captação de água da chuva para filtragem e consumo se tornariam comuns. A ironia de ter tanta água ao redor e tão pouca própria para beber. As disparidades sociais, já marcantes no Brasil, se acentuariam de forma cruel. Enquanto os mais abastados conseguiriam se refugiar em andares altos de edifícios seguros ou migrar para regiões menos afetadas, a população mais vulnerável enfrentaria condições cada vez mais precárias. O sexto mês de chuva constante marcaria um ponto de virada. As cidades não estariam mais tentando voltar ao normal. Estariam se reinventando como metrópoles aquáticas, com novas regras, novos costumes e uma nova forma de existir sobre o céu que não parava de chorar. Com meio ano de chuvas incessantes, o Brasil, antes um dos maiores produtores agrícolas do mundo, enfrentaria uma crise alimentar sem precedentes. As vastas plantações que cobriam o interior do país estariam completamente arruinadas. Os solos do Cerrado, antes férteis para grãos como soja e milho, se transformariam em pântanos improdutivos. O excesso de água destruiria as raízes das plantas, impediria a polinização e criaria condições ideais para fungos e pragas. As estimativas apontariam para perdas superiores a 80% nas principais culturas. A pecuária também sofreria impactos devastadores. Pastagens alagadas forçariam a concentração do gado em áreas cada vez menores, levando à subnutrição dos animais e ao aumento de doenças. Muitos produtores, impossibilitados de manter seus rebanhos, recorreriam ao abate emergencial, criando uma breve abundância de carne seguida por uma escassez prolongada. O governo implementaria o racionamento alimentar.
Cartões de alimentação seriam distribuídos, permitindo a compra de quantidades limitadas de itens básicos como arroz, feijão e farinha. Filas intermináveis se formariam sobre a chuva constante em frente aos mercados. O exército escoltaria caminhões de suprimentos para evitar saques. A dieta da população mudaria drasticamente. Alimentos enlatados e de longa duração se tornariam a base da alimentação. Produtos frescos, como frutas e verduras, seriam raridades, consumidas apenas pelos mais privilegiados ou por aqueles que conseguissem manter pequenas hortas protegidas. Iniciativas de agricultura urbana protegida ganhariam força. Estufas improvisadas em telhados, cultivos hidropônicos em apartamentos e a criação de pequenos animais como galinhas e coelhos em varandas cobertas se tornariam comuns. O conhecimento sobre como produzir alimentos em espaços reduzidos e sob condições adversas se tornaria valioso e seria compartilhado entre as comunidades. Paralelamente à crise alimentar, o país enfrentaria uma grave crise energética, porém com um paradoxo curioso. O Brasil, cuja matriz energética é majoritariamente hidrelétrica, teria reservatórios transbordando. No entanto, muitas usinas operariam no limite, com riscos de rompimento de barragens e inundações catastróficas em áreas povoadas a jusante. Usinas termoelétricas, que poderiam suprir a demanda, enfrentariam dificuldades com o fornecimento de combustíveis devido às estradas danificadas e portos comprometidos. As redes de transmissão, expostas à umidade constante e deslizamentos, sofreriam falhas frequentes. A população se adaptaria a uma vida com energia intermitente, baterias recarregáveis, geradores a diesel, para quem conseguisse o combustível cada vez mais escasso, e pequenos painéis solares, que operariam com eficiência reduzida devido à falta de luz solar direta, se tornariam artigos essenciais. O cotidiano seguiria o ritmo da natureza, atividades concentradas nas horas de luz natural e descanso quando escurecesse. A iluminação artificial seria reservada para emergências. A temperatura constantemente baixa, devido à chuva e à ausência de sol, faria do agasalho um item tão essencial quanto a comida. As comunidades organizariam sistemas de rodízio para o uso de equipamentos essenciais que consumissem energia. Geladeiras comunitárias manteriam medicamentos e alimentos perecíveis. Estações de carregamento de celulares e rádios seriam estabelecidas em pontos estratégicos, operando apenas em horários específicos. O gás de cozinha se tornaria escasso, forçando muitas pessoas a recorrer a métodos alternativos de preparo de alimentos. Fogareiros improvisados, usando álcool quando disponível, ou pequenos sistemas que aproveitariam o biogás produzido a partir de resíduos orgânicos se popularizariam. Ao final do 8º mês de chuva contínua, a sociedade brasileira teria aprendido, dolorosamente, uma lição. Na hierarquia das necessidades, comida e energia estão logo após o ar que respiramos. E ambas estariam comprometidas por algo que antes era celebrado em um país tropical, a água que não parava de cair do céu. Após 8 meses de chuva contínua, o Brasil enfrentaria uma crise sanitária sem precedentes. O sistema de saúde, já fragilizado antes do dilúvio, operaria em estado de colapso permanente. As doenças transmitidas pela água contaminariam milhões. Leptospirose, hepatite A, febre tifoide e diarreias infecciosas se espalhariam rapidamente. A população seria orientada a ferver toda a água antes do consumo, mesmo a água da chuva, que em muitas regiões seria a única fonte disponível. Os casos de infecções fúngicas atingiriam níveis epidêmicos. A umidade constante criaria condições ideais para a proliferação de fungos, afetando pele, unhas e sistemas respiratórios. Pé de atleta deixaria de ser uma condição comum para se tornar um problema grave, evoluindo para infecções mais sérias quando não tratadas adequadamente. Doenças respiratórias se tornariam a principal causa de mortalidade. Pneumonias, bronquites, asma agravada e até mesmo tuberculose ressurgiriam com força. O ar constantemente úmido e a impossibilidade de secar completamente roupas, colchões e ambientes criariam um cenário perfeito para ácaros e mofo, potentes desencadeadores de crises respiratórias.
Os hospitais, muitos operando em andares superiores após o alagamento dos térreos, enfrentariam uma escassez crítica de medicamentos. A produção farmacêutica nacional seria severamente comprometida e a importação dificultada pela situação dos portos e aeroportos. Antibióticos, antivirais e antifúngicos se tornariam itens preciosos, usados apenas em casos extremos. A saúde mental da população sofreria impactos profundos. A ausência de sol por meses levaria a um aumento exponencial de casos de depressão sazonal. O confinamento forçado em espaços úmidos e superlotados, a perda de privacidade, o constante barulho da chuva e a incerteza sobre o futuro criariam uma tempestade perfeita para transtornos de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Comunidades desenvolveriam estratégias de sobrevivência baseadas no conhecimento coletivo. Medicina tradicional, uso de plantas medicinais que conseguissem crescer nas condições adversas, técnicas de relaxamento e suporte psicológico comunitário se tornariam essenciais. Profissionais de saúde aposentados seriam convocados e pessoas com conhecimentos básicos receberiam treinamento emergencial para atuar como auxiliares. As gestações se tornariam particularmente arriscadas. Mulheres grávidas seriam classificadas como grupo de alto risco, com dificuldades adicionais para acesso a cuidados pré-natais adequados. Parteiras tradicionais ganhariam um novo status, transmitindo conhecimentos sobre partos em condições adversas. A prevenção se tornaria o foco central das políticas de saúde. Campanhas massivas orientariam sobre higiene nas condições de umidade constante. Como lavar as mãos adequadamente mesmo com escassez de água limpa, como manter alimentos seguros e como identificar sintomas precoces de doenças comuns no novo cenário. Técnicas improvisadas de purificação de água se disseminariam. Além da fervura tradicional, surgiriam sistemas caseiros usando garrafas PET expostas ao pouco sol que conseguisse atravessar as nuvens. Método SODIS, Solar Disinfection. Filtros improvisados com camadas de areia, carvão e tecido e o uso de hipoclorito, quando disponível. Os idosos enfrentariam desafios específicos. Condições crônicas como hipertensão e diabetes se agravariam pela dificuldade de manutenção dos tratamentos regulares. Artrite e problemas articulares seriam exacerbados pela umidade constante. As comunidades criariam sistemas de apoio especiais para os mais velhos, reconhecendo sua vulnerabilidade e também valorizando seu conhecimento sobre como superar adversidades. Ao final do 10º mês, emergiria um novo entendimento sobre saúde, não mais como ausência de doença, mas como capacidade de adaptação. Aqueles que conseguissem ajustar seu corpo e mente às novas condições teriam maiores chances de sobrevivência no Brasil submerso. Com quase um ano de chuvas incessantes, a mobilidade no Brasil se transformaria completamente. O país, que antes dependia de rodovias, ferrovias e transporte aéreo, precisaria reaprender a se locomover em um território onde a água dominava a paisagem. As principais rodovias nacionais, como a BR-101 e a BR-116, estariam severamente danificadas. Trechos inteiros teriam desaparecido sob deslizamentos ou águas. Pontes estratégicas teriam sido levadas pela força das enxurradas. O sistema rodoviário, orgulho da engenharia brasileira do século XX, se tornaria uma relíquia do passado. O transporte aquático emergiria como a principal alternativa. Barcos, canoas, jangadas e embarcações improvisadas dominariam o cenário urbano e rural. Antigas avenidas se transformariam em canais navegáveis. Empresas de ônibus adaptariam seus veículos, instalando flutuadores e transformando-os em embarcações híbridas que poderiam transitar em áreas parcialmente alagadas. As comunidades ribeirinhas da Amazônia, historicamente adaptadas à vida sobre as águas, se tornariam uma referência de conhecimento vital. Suas técnicas de construção de palafitas, embarcações e sistemas de vida adaptados às cheias seriam estudadas e replicadas em todo o país. Pescadores do litoral e de rios como São Francisco compartilhariam seu conhecimento sobre navegação em águas turbulentas.
Surgiriam inovações improvisadas, bicicletas aquáticas feitas com garrafas PET como flutuadores, carros anfíbios adaptados artesanalmente e sistemas de teleféricos improvisados entre prédios em áreas urbanas. A engenhosidade, nascida da necessidade, criaria soluções que nenhuma universidade havia ensinado. O transporte de carga sofisticaria suas operações. Comboios de barcos escoltados protegeriam suprimentos essenciais. Rotas fixas seriam estabelecidas, com pontos de parada seguros para troca de tripulação e reabastecimento. Mapas das novas hidrovias seriam continuamente atualizados, identificando áreas de correnteza perigosa e obstáculos submersos. Nas áreas menos afetadas, principalmente regiões mais altas como partes de Minas Gerais e Planaltos do Sul, o transporte terrestre ainda funcionava precariamente. Veículos com tração nas 4 rodas, tratores adaptados e até mesmo animais de carga, como cavalos e burros, voltariam a ser valorizados por sua capacidade de transitar em terrenos enlameados. Paralelamente às mudanças na mobilidade, a comunicação também passaria por uma revolução forçada. A infraestrutura de internet de alta velocidade, dependente de cabos subterrâneos e torres de transmissão, seria comprometida em muitas regiões. As redes de telefonia celular operariam de forma intermitente, com extensas áreas sem sinal. O rádio ressurgiria como meio de comunicação essencial. Estações AM e FM que conseguissem manter suas operações se tornariam vitais para a disseminação de informações oficiais, alertas de segurança e até mesmo para manter o moral da população através da música e programas de entretenimento. Rádios amadores formariam redes de comunicação alternativas, conectando comunidades isoladas. Sistemas de comunicação via satélite, menos dependentes de infraestrutura terrestre, seriam priorizados para uso governamental e serviços essenciais. ONGs internacionais forneceriam telefones satelitais para pontos estratégicos em comunidades isoladas, criando uma rede mínima de comunicação de emergência. Métodos antigos de comunicação seriam resgatados, sistemas de sinais visuais durante o dia usando bandeiras ou espelhos, e lampiões ou luzes coloridas à noite. Em algumas regiões, mensageiros em barcos rápidos levariam informações escritas entre comunidades, reminiscência de um tempo que parecia ter ficado no passado. As notícias falsas se tornariam um problema crítico. Com a dificuldade de verificação e o desespero por informações, rumores sobre áreas secas, o fim iminente das chuvas ou a chegada de ajuda internacional se espalhariam rapidamente, causando movimentos migratórios perigosos e a alocação inadequada de recursos escassos. O governo estabeleceria boletins oficiais diários, transmitidos em horários fixos por todas as rádios operacionais. Equipes de comunicação local seriam treinadas para retransmitir essas informações em comunidades sem acesso direto. A confiabilidade da informação se tornaria tão vital quanto a própria informação. Ao completar 11 meses de chuva constante, o Brasil teria desenvolvido um sistema híbrido de mobilidade e comunicação. Não tão eficiente quanto o anterior, certamente mais lento, mas surpreendentemente resiliente e adaptado à nova realidade aquática que o país enfrentava. Após quase um ano completo de chuvas incessantes, uma nova organização social emergiria no Brasil, fundamentalmente diferente daquela conhecida antes do dilúvio. A sociedade, forçada a se adaptar, desenvolveria novas estruturas de poder, novas relações e novas formas de entender o mundo. As comunidades locais se tornariam a unidade básica de organização social. Bairros, condomínios e pequenos grupos de famílias formariam ilhas de sobrevivência, compartilhando recursos, dividindo tarefas e criando seus próprios sistemas de governança. O poder central do governo federal, estadual e municipal continuaria existindo nominalmente, mas sua capacidade de ação seria limitada pela fragmentação territorial. Uma nova economia surgiria das águas. O dinheiro ainda existiria, mas perderia relevância frente a sistemas de escambo e troca direta. Habilidades práticas ganhariam valor inestimável. Quem soubesse consertar geradores, purificar água, cultivar alimentos em condições adversas ou tratar doenças comuns, teria status elevado.
A riqueza anterior ao dilúvio, propriedades, investimentos, bens de luxo, perderia significado prático. Novas profissões emergiriam, enquanto outras desapareceriam. Navegadores urbanos seriam os conhecedores das correntes e rotas seguras nas cidades alagadas. Cultivadores verticais se especializariam em maximizar a produção de alimentos em espaços reduzidos e protegidos. Médicos da chuva desenvolveriam tratamentos específicos para as doenças do Novo Mundo. Enquanto isso, executivos de multinacionais, corretores de valores e outros profissionais do mundo financeiro precisariam reinventar suas habilidades ou enfrentar a irrelevância. As crianças cresceriam com uma nova normalidade. Para aquelas nascidas durante o período das chuvas constantes, o sol seria quase um conceito mitológico, algo que os mais velhos descreveriam com nostalgia. As crianças seriam substituídas por um aprendizado prático e direcionado à sobrevivência. As histórias e brincadeiras infantis incorporavam elementos do mundo aquático, contos sobre criaturas das profundezas, jogos de navegação improvisada, cantigas sobre o barulho da chuva. Surgiriam novas manifestações culturais e espirituais, rituais de agradecimento à água, antes vista como escassa em muitas regiões, agora realinhados para pedir moderação. Músicas seriam compostas ao ritmo da chuva constante, usando o tamborilar das gotas como base percussiva. A arte seria feita com materiais recuperados das águas, transformando destroços em beleza. Diferentes regiões do Brasil desenvolveriam adaptações específicas. O Nordeste, ironicamente, antes assolado pela seca, usaria seu conhecimento histórico de gestão de água para criar sistemas eficientes de captação e aproveitamento. A Amazônia, com sua experiência secular de povos que vivem em harmonia com as águas, se tornaria um centro de conhecimento tradicional valorizado. O Sul, com seu clima originalmente mais frio, desenvolveria técnicas de proteção contra a hipotermia constante causada pela umidade. As relações humanas se intensificariam. A necessidade de cooperação para a sobrevivência eliminaria muito do individualismo característico das sociedades urbanas pré-dilúvio. Pessoas que antes mal conheciam seus vizinhos, agora dependeriam deles diariamente. Conflitos ainda existiriam. Os mecanismos comunitários de resolução de disputas surgiriam, baseados mais em mediação e consenso do que em sistemas judiciais formais. Surgiriam diferentes interpretações sobre o significado do dilúvio contínuo. Grupos religiosos o veriam como punição divina ou sinal apocalíptico. Ambientalistas o interpretariam como consequência extrema das mudanças climáticas e da ação humana sobre o planeta. Pragmáticos o aceitariam simplesmente como uma nova realidade à qual precisariam se adaptar, sem buscar significados mais profundos. O humor brasileiro, conhecido por sua resiliência, encontraria formas de manifestação mesmo nas condições mais adversas. Piadas sobre a situação, músicas que transformariam a tragédia em comédia, memes transmitidos oralmente de comunidade em comunidade. O riso continuaria sendo uma ferramenta de sobrevivência emocional. Ao completar o ciclo de 12 meses de chuva contínua, o Brasil não seria mais o mesmo país. Não seria apenas uma nação sob água, mas uma civilização transformada pela água. Uma sociedade que, enfrentando o impensável, teria descoberto novas capacidades, limites insuspeitados de resistência e formas inesperadas de encontrar significado e até mesmo beleza em meio à catástrofe continuada. E assim, após 365 dias sob chuva constante, o que restaria não seria apenas uma civilização deteriorada, mas uma humanidade transformada. As estruturas físicas das cidades cederiam sim, mas o espírito de adaptação mostraria sua resiliência surpreendente. Nossa sociedade, forçada a repensar cada aspecto de sua existência, encontraria novos caminhos para seguir em frente. As comunidades que sobrevivessem seriam fundamentalmente diferentes, mais cooperativas, mais conscientes da fragilidade das construções humanas, mais conectadas aos ritmos naturais da Terra. A tecnologia não desapareceria, mas seria reorientada para necessidades básicas e soluções práticas.
Se um dia as nuvens finalmente se abrissem e o sol voltasse a brilhar sobre um Brasil irreconhecível, encontraria um povo que, através da adversidade extrema, redescobriu o que realmente importa. E talvez essa seja a lição final deste experimento mental. Somos mais adaptáveis, mais resilientes e mais capazes de reinvenção do que jamais imaginaríamos. Até o próximo E Se Fosse Assim!